Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Então vamos neste momento dar início ao nosso retiro quaresmal, pedindo assim as graças e as bênçãos de Deus para que possamos adentrar este momento de oração, adentrar este momento de meditação da Palavra de Deus e receber todas as graças. Peçamos que Deus envie sobre nós o seu Espírito, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possamos refletir, contemplar tamanha graça que Ele nos concede através da sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Prezados irmãos e irmãs, hoje, 16º dia de nosso retiro quaresmal, quinta-feira da segunda semana, traz para nós o tema: um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, ficava sentado no chão junto à porta do rico. Então, vamos desde já criando um ambiente interno e externo favorável, cheio de calma, de tranquilidade, para facilitar o nosso encontro com o Senhor. Vamos organizando a nossa respiração, respirar calmamente, enchendo os pulmões, soltando, para que a palavra a nós dirigida nos enriqueça e nos conceda um pleno e profundo encontro com o Senhor. Então vamos, neste momento, nos ater à palavra em primeiro momento. O Evangelho de hoje, para nós, é o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, 19 ao 31. São Lucas, capítulo 16, 19 ao 31. A leitura é Jeremias 17, 5 a 10. Jeremias 17, 5 a 10. E o salmo é o Salmo 1. A você que está com a sua liturgia diária ou a sua Bíblia, já vá tomando em mãos para que possamos meditar esta palavra. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caía da mesa do rico. E além disso,
vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhes disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Então, neste dia de hoje, 16º dia do nosso retiro quaresmal, vamos aprofundar a meditação de hoje para que possamos colher os frutos que o Senhor nos concederá. Lucas, mais uma vez, nos relata uma parábola forte, clara e inquietante, que corta a respiração e nos situa a partir de Deus na dinâmica das relações humanas. Deixar que essa parábola nos fale, nos questione e ilumine nossa vida. Essa é a melhor atitude diante dela. Este é o tema: um rico petrificado e fechado em sua riqueza se apodrece com ela, ou seja, perde sua humanidade e se condena. Não porque tenha feito coisas más, senão porque estava cego e não viu o pobre à sua porta. É, sem dúvida, uma parábola de nossa sociedade. O pobre está do lado de fora da porta,
rodeado pelos cachorros da rua, mas só a uns passos da mesa do rico, que desperdiça comida em sua mesa. O rico está dentro de casa, poucos metros os separam, mas há um abismo entre eles. Não há palavras, não acontece nenhuma forma de comunicação entre os dois. Estão muito próximos. Só os separa uma frágil porta. Mas o rico não vê o pobre. Não lhe interessa sua pobreza. Não o escuta. Jesus não pronuncia diretamente palavra de condenação. Seu olhar penetrante está desmascarando a cruel injustiça daquela sociedade. As classes mais poderosas e os estratos mais oprimidos parecem pertencer à mesma sociedade, mas estão separados por uma barreira invisível. A porta que o rico nunca atravessa para aproximar-se de Lázaro. Deus, que é Pai de todos, não pode aceitar essa cruel separação entre seus filhos. A conclusão que se deduz da parábola não é que os pobres do mundo devem manter-se como estão, já que esperam a glória futura depois da morte, mas que se abra a porta que separa o pobre do rico, de forma que possam comunicar-se. Esse relato não fala da condenação e salvação futura, mas da nova forma de vida compartilhada que deve se estabelecer neste mundo. O relato não quer que o pobre e o rico continuem vivendo simplesmente em mundos hermeneuticamente selados, afastados um do outro, mas que se encontrem. Que o rico abra a porta e ofereça ao pobre um lugar em sua mesa. Depois da morte, não há como mudar as coisas. O tempo de mudança é esta vida. É neste plano de vida em que nós nos encontramos, aqui na carne, ou seja, é na junção do pó da terra que nós rompemos as barreiras das diferenças, rompemos as barreiras entre o eu e o tu e nos aproximemos uns dos outros para compreender que ambos somos da mesma essência, ambos somos formados do pó da terra e temos em comum a alma e o espírito que pertence a Deus. Aquilo que irá para uma segunda morada após esta caminhada neste plano, nesta vida, nesta terra. Aquela barreira invisível na terra
se converte agora em um abismo intransponível. O objetivo da parábola não é descrever o céu nem o inferno, mas condenar a indiferença entre os seres humanos, entre ricos e poderosos, e pobres miseráveis. O objetivo da parábola apresenta-nos uma proposta de que nesta terra, sendo nós criaturas de Deus, somos todos irmãos e que não deverá haver diferença entre irmãos. Deus é o primeiro que deseja que vivamos bem, que sentemos à mesa e tenhamos o que comer, que nos vistamos com dignidade. Ele se alegra quando vê a mesa cheia de alimento e todas as cadeiras ocupadas, todos com bom apetite, vivendo a partilha com o coração pleno de alegria e fraternidade. Essa menção que nós vemos, que Deus nos faz, que nosso Senhor Jesus Cristo nos aponta nesta parábola, aqui também pode-se trazer para a reflexão a parábola do noivo que prepara uma grande festa, um grande banquete. Se nós não estamos disponíveis a partilhar o nosso banquete, a nossa mesa, com todos os nossos irmãos nesta terra, como teremos a coragem ou a capacidade de sentar-se à mesa com eles no céu? Se nós fazemos distinção, esse é digno do banquete terrestre, aquele é digno do banquete terrestre, aquele não é digno, como que no céu estas diferenças que são impostas pelo homem, lá elas são destruídas. Aquilo que nós criamos aqui em nosso coração se perpetua para sempre. É nós que fazemos as opções no momento em que existimos, no aqui, no agora. Quando nós não temos um olhar caridoso, capaz de amar, um olhar capaz de acolher, então nós não estamos aptos a bater na porta do céu e ela ser aberta para que adentremos ao banquete celestial. Lázaro degustou os males. No céu, ele degusta as maravilhas celestes. O rico, ele não soube partilhar, nem mesmo quis partilhar. Ele teve a oportunidade e a possibilidade de abrir a sua porta. A porta, muitas vezes, ela é até mesmo imaginária. É um simples velo que se encontra nos olhos
que quando coloca um adulto e uma criança, a criança, ela não tem esse velo, que é o velo do egoísmo, o velo da indiferença. A criança, ela é pura. Quando o pai adulto passa segurando a mão do seu filho e sentado à beira da calçada está uma outra criança, pode estar maltrapilha, estar com a mão estendida pedindo, o pai passa, olha e finge que não vê. A criança segura pela mão, ela olha para trás e ela se esforça para permanecer ao menos na visão, porque ela não foi contaminada ainda pelo descaso, pela indiferença, ela não foi contaminada pela ambição. Então, quando nosso Senhor Jesus Cristo toma uma criança em seus braços e nos diz: quem não se torna como uma criança não entrará no reino dos céus, a nossa cara cai no chão. A nossa face, ela se enche de vergonha. E se não se enche, nós podemos dizer que nós somos o rico da parábola. Porque se o nosso rosto não corou mediante a tal situação, é porque o nosso coração está extremamente endurecido. Portanto, quando nós olhamos para esta realidade da parábola, em que nosso Senhor Jesus Cristo aponta essas dificuldades após a partida, que entre o seio de Abraão e entre o local de tormentos aonde está o rico, há um abismo. Aquela porta que simplesmente poderia ser imaginária, ela se transforma. De porta se transforma em abismo. Então, portanto, o momento de abrir a porta, o momento de aplanar esse abismo é agora. É no hoje. É nesse exato momento em que nós estamos vivendo. É abrindo a porta, seja ela física de nossa casa, ou seja, a porta do nosso coração, para sermos mais acolhedores, com mais capacidade de amar e de adentrar ao horizonte do outro, para olharmos com seus olhos a realidade em que ele vive. Romper a barreira que existe entre eu e o tu, romper este abismo para que possamos fazermos um com o outro.
E aí, continuando esta reflexão, nós observamos onde então está o problema. O problema está numa porta. Cresce cada vez mais o número de portas que nos impedem de ver, que nos distanciam da fome, do sofrimento, da pobreza, da desnudez que há do outro lado. A grande tragédia está no fato de se levantarem muros, cercas de proteção, portões eletrônicos, que nos impedem de ver os rostos dos outros, que nos isolam dos outros, que nos fecham sobre nós mesmos como se ninguém mais existisse. Nós criamos o nosso mundo paralelo ao mundo de Deus para não ver a realidade do mundo de Deus, que pode interferir ou enfeiar a nossa realidade. Com isto, ao ler este evangelho de hoje, nos damos conta de que Jesus, que não tinha nada, era muito sensível àqueles que careciam de tudo. Em sua vida não havia nada que o impedisse de ver a pobreza e o sofrimento dos outros. Isso despertavam nele a compaixão, o sentir com os outros. O que os olhos não veem não chegam a nossos sentimentos. O que os olhos não veem não chegam a nosso coração. E há um dito popular que nos diz: o que os olhos não veem, o coração não sente. É muito válido isso. Então, ao se fecharmos, ao nos colocarmos dentro de muros, de portas, de trancas, de fechaduras, nós nos fechamos para o mundo e também nos fechamos, nos isolamos e nos afastamos, perdendo a eternidade de Deus, a amizade de Deus, a companhia de Abraão e de todos os santos e santas que se encontram na glória com o Pai. Mas com tudo isso não basta ver, é preciso que o coração seja impactado, que a realidade nos doa no coração, nos comova. É preciso escancarar as portas dos nossos preconceitos, da nossa insensibilidade, dos nossos prejuízos, portas que nos fazem acostumar a ver famintos, necessitados, explorados, e não nos comove e não nos deixa preocupados. Jesus lamenta nossa insensibilidade e nossa indiferença diante daqueles que passam penúria, que passam fome, que passam frio, que passam necessidade.
Jesus, no dia de hoje, Ele olha a nossa indiferença para com a Ucrânia. Por enquanto, é a Ucrânia que está sendo atacada. É só um paizinho na Europa. São poucas pessoas. Ou, ainda, ufa, enquanto eles são atacados, nós sobrevivemos. Nós tratamos com indiferença tudo isso. E o horror da guerra e a injustiça da guerra, ela faz vítima da fome, ela faz vítima de todas as moléstias sociais, faz vítima do estupro, faz vítima da escravidão, faz vítima da prostituição, sem falar de milhares de vidas que são ceifadas. Jesus nos olha. E aqui quero abrir um parênteses e quero falar. Às vezes não chegará, e às vezes chegará. Aos presidentes de todos os países e nações do mundo. É uma opressão que poderia ser controlada se medidas humanitárias mais sérias fossem tomadas, sanções mais sérias fossem tomadas. Mas às vezes não somos nós. Não é a nossa casa pátria que está sendo aterrorizada. Mas Jesus está olhando essa indiferença. Quiçá Ele nos cobrará de todo aquele que é chefe de Estado, que é presidente de nação, que é líder de povo, que pode, com maior discurso, até mesmo com imposição de alguma força, mediar no fim desta calamidade, que é a guerra, a destruição pela ambição e pelo poder que está acontecendo sobre a Ucrânia. Portanto, quando nós olhamos para esta realidade, dilacera o nosso coração, porque são irmãos, são filhos e filhas de Deus massacrados. E nós devemos ser sensíveis à realidade dos outros. Portanto, Jesus lamenta a nossa insensibilidade e a nossa indiferença diante daqueles que passam penúria. Esta é a condição radical, uma barreira de indiferença, cegueira e crueldade. Separa o mundo dos ricos, do mundo dos famintos, dos perseguidos, dos marginalizados, dos atacados por outros povos. A riqueza pode ser um grande estorvo no coração. A penúria produzida pela riqueza nesta vida ela
não será acalentada pela púrpura e o linho na outra vida, pois podem ser um escândalo em um mundo de pobreza, onde os grandes banquetes podem ser um insulto em um mundo no qual impera descaso, indiferença, abandono, invasões, fome, pestes, produzida muitas vezes por interesses e a própria guerra que destrói e que mata. Portanto, para o nosso dia de reflexão, na oração, deixe ressoar estas perguntas. Que impactos tem em nossos corações o mundo da exclusão, da violência, o mundo da guerra, o mundo das pestes, sejam elas produzidas ou sejam elas involuntárias? Que atitudes vamos assumir para diminuir a insultante riqueza de uns poucos ou mínimos e a escandalosa miséria de muitos? Que poderemos fazer? A partir dessa ressonância, entrar em diálogo com o Senhor. A partir deste momento em que nós fazemos este profundo pesquisar e observar da realidade, conversemos com o Senhor. Deixemos brotar em nossos corações palavras carregadas de vida, de humanidade, palavras carregadas de amor. Deixemos que esta meditação toque ao nosso coração e vejamos onde é a riqueza que nos tira do paraíso e nos coloca do outro lado do abismo, no tormento, no sofrimento e na dor. Observemos tudo isso. Rezemos pedindo que Deus abrande o nosso coração, abra a porta do nosso coração para ser mais acolhedor e que Ele nos conceda a graça de lhe encontrar nesta vida e viver na sua presença neste mundo, para no outro deliciar de seus ricos banquetes e iguarias celestes. Que Deus nos abençoe, que Deus, com o seu Espírito, nos inspire profunda reflexão para este dia. Que a Virgem Maria interceda, reze conosco e leve as nossas preces ao coração misericordioso de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, sede de sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santo Inácio, rogai por nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desçam sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos uma abençoada reflexão.